13. Glória a Jesus. Eu espero você abrir Hebreus, capítulo de número 13. Versículo de número 25. Todos acharam? Amém. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 25 diz: a graça seja com todos vós. Tem alguém que crê nessa palavra? Se alguém crê, eu vou repetir: a graça seja com todos vós. Oh glória, a graça é fundamental para a nossa vida. Se alguém perguntar o que é ser um cristão, a gente pode responder que é um homem que aconteceu algo na sua vida. Não existe cristão que não aconteça algo, tem que acontecer. E se ainda não aconteceu, vai acontecer. Porque um cristão é um homem que estava perdido no mundo e foi achado. Alguém que estava como ovelha desgarrada e foi encontrado. Um cristão verdadeiro é alguém que estava abandonado e foi acolhido. Então não sei se você estava perdido, não sei se você estava abandonado, eu sei que você está aqui nessa noite, pela pessoa do Espírito Santo. E graça, irmãos, é o que acompanha a vida do cristão. Graça é o que está na nossa vida, é o que está no culto aqui. Só que às vezes existem pessoas, o mundo por exemplo, que não sabem lidar certamente com o termo graça. Às vezes até usa de uma forma educada para querer encaixar em alguma frase. Alguém olha para uma pessoa, para uma atriz, para um jogador de futebol, dentro do hospital e diz que ali existe uma graça. A gente olha para dentro da igreja e vê que a graça enche as músicas de graça, que as notas estão cheias da graça de Deus. A gente olha para um irmão e diz assim: esse aí está cheio da graça. São termos e são situações que a gente costuma utilizar no nosso cotidiano. Mas afinal de contas, o que é graça? Porque bem verdade, a gente pode falar sobre ela, explorar sobre ela, trazer conceitos sobre ela, mas se essa graça não te mudou, não adianta falar nada sobre isso. Mas eu quero perguntar nessa noite, se alguém aqui já foi moldado pela graça de Deus. A graça, ela é capaz de te fortalecer. A graça pega do monturo necessidade e coloca de pé. Mas a graça é tão poderosa também que ela pega um homem bravo e faz ele ficar manso. Alguém violento viver em paz, é a graça. Alguém revoltado está com o coração acalmado, é a graça de Deus. Às vezes a gente não consegue entender muito sobre isso. Eu vou tentar explanar nessa noite o que é o conceito de graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quando a gente está aqui na igreja, a gente percebe que os pregadores ensinam sobre graça. Quando a gente vai para os seminários, é explicado sobre a graça. E quando a gente chega num culto como esse, hinos são cantados sobre graça. Então, irmãos, olha aqui para mim. A gente canta sobre a graça, a gente ensina sobre a graça, a gente explica sobre o que é graça. Graça é um fenômeno sobrenatural que Deus usou como um artifício, uma ferramenta, para que pudéssemos nós ser alcançados. Mas você já percebeu, irmãos, que a graça muda a nossa vida? Que Cristo opera por meio da graça? Paulo vai dizer em Romanos que nós fomos justificados pela graça de Deus. E a graça é tão importante que dentro desse presbitério, ela compartilha o seu poder com perdão. Ela compartilha o seu poder com a misericórdia. Não adianta você dizer que é cheio da graça de Deus se você não perdoa. Não adianta você dizer que é cheio da graça de Deus se você não tem de misericórdia para com o seu próximo. Isso é graça de Deus. Só que quando nós recebemos a graça de Deus na nossa vida, quando você recebe a graça de Deus sobre a sua vida, você não recebe um elogio de Deus. Você recebe um novo coração.
A Bíblia vai dizer em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26. Coloca, Jonathan, por favor. Ezequiel 36, 26. O texto bíblico vai dizer: Deus profetizando por meio do profeta Ezequiel, que quando a graça nos alcança, não é elogio que você recebe, mas um coração novo. Olha o que o texto bíblico diz, irmãos. Nós vamos ler nessa noite. O texto vai dizer: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos trarei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andei nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Preste atenção que a obra de Deus, ela acontece de forma diferente na vida de cada um. É estranho a gente pensar que a graça pode atingir a sua vida de uma forma simultânea, porque para alguns é processual, mas seria mais estranho ainda pensar que nenhuma mudança pudesse acontecer. Mas o texto bíblico está dizendo que quando uma obra acontece na sua vida e a graça te alcança, Deus pega o coração de pedra, tira e coloca um coração de carne, e além disso Ele coloca o Espírito dele sobre você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então você olha para esse texto, a gente analisando, e percebe que o que Deus está fazendo aqui por meio da graça? Deus está pegando um objeto, uma pedra, simbolizando algo fixo, que não tem vida, que não pode ser gerado vida, que não obedece, e pega e troca por um material mais fácil de ser trabalhado, a carne, onde pode ser gerado vida, onde pode sangue estar correndo, onde Deus pode moldar as tuas intenções e sentimentos. O que é isso? Deus pega aquilo que é difícil e transforma por aquilo que é mais fácil. Deus pega aquilo que não pode ser trabalhado e começa a trabalhar com algo que pode ser modelado, o teu coração. Só que a graça é tão impressionante que você não precisa fazer nada para mudar. Deus mesmo causa a mudança dentro de você. Não é você que pediu para nascer, mas você nasceu. Não é você que faz o nascimento espiritual, é o Espírito Santo que gera algo dentro da sua vida. Eu estou te dizendo que não precisa fazer força para uma mudança. Se Deus quiser operar dentro de ti algo sobrenatural, Ele pode fazer. Não sei se vocês ouviram a história que aconteceu nos Estados Unidos. Uma moça chamada Taylor, ela tinha uma doença tão rara que ela chegou a óbito. E os pais da menina ficaram muito maus com aquilo, choraram muito, mas resolveram doar o coração e os órgãos daquela menina para pessoas que necessitam. Eles fizeram uma viagem de Dallas para um outro estado nos Estados Unidos, porque o coração da sua filha, da Taylor, foi doado. E uma menina que estava num banco de espera recebeu um coração saudável. A mãe dessa menina convidou os pais de Taylor para ir até a casa dela, entregou um tetescópio para eles e disse assim: vocês querem ouvir o coração da filha de vocês? Eles se emocionaram, choraram muito. A mãe e o pai começaram a ouvir o coração da sua filha. Mas surge uma pergunta: eles estão ouvindo o coração da filha que doou ou da menina que está usando? De que coração é esse agora? É assim mesmo que acontece na nossa vida. Se Deus quiser ouvir a batida do teu coração, Ele está ouvindo o coração de Cristo ou teu? Vou te explicar. Paulo em Gálatas disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou te dizendo que essa mudança é tão espiritual e sobrenatural, que se Deus olhar para nós hoje, é as tuas intenções que prevalecem, ou é o coração de Cristo pulsando dentro de ti? É uma mudança total. É você que está prevalecendo com as tuas intenções, com as tuas razões, ou verdadeiramente Cristo está vivendo dentro de você? Sabe o que é interessante, irmãos? Que quando a gente olha para todas as religiões que existem no mundo, quando a gente vai lá para o Islã, Maomé não pode habitar dentro dos muçulmanos. Maria não pode habitar dentro dos católicos. Sabe o que é interessante? Que Allan Kardec não pode habitar dentro dos espíritas. A gente tem um costume, um hábito de usar preposições no seguinte: Deus está comigo, Deus vai na minha frente, Deus está me acompanhando. A gente tem um hábito de dizer que Deus está te guardando, Deus está me protegendo. Mas existe uma certeza em toda a Bíblia Sagrada que Paulo usa de forma brilhante, dizendo que Cristo vive nele.
Todas as religiões do mundo, seus idealizadores, seus fundadores não podem habitar nos seus fiéis. Mas Cristo pode habitar dentro de nós. Então, melhor do que dizer que Cristo está contigo, eu prefiro ter a certeza de dizer que Cristo habita dentro de mim. Tem alguém nessa noite que pode levantar as mãos e dizer que Cristo vive dentro de você? Eu estou te dizendo que a graça causa uma mudança tão sobrenatural, que não é mais nós que vivemos por nós mesmos, mas a mudança que Deus faz é Cristo habitando dentro de ti, o Espírito habitando na tua mente, o ser do Senhor operando no teu coração. Maomé não habita nos muçulmanos, Allan Kardec não habita nos espíritas, mas o cristianismo é a única religião do mundo que pode ter a certeza que o seu Senhor habita dentro de mim. O nome disso é graça, sabe por quê? Porque o Evangelho é a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz mostra para nós que o nosso Deus é um cirurgião cardíaco, que o nosso Deus faz transplante, que o nosso Deus muda de órgão, que o nosso Deus muda de estado físico para carnal, que o nosso Deus muda de estado carnal para espiritual. Deus faz mudança no nosso coração. A graça que opera em nós, uma mudança que opera internamente. O nosso Deus é um Deus que faz cirurgia cardíaca. Ele muda o teu coração, Ele muda as tuas intenções, Ele muda os teus pensamentos, Ele muda quem você é de dentro para fora. Oh glória! O nosso Deus faz mudanças daquilo que você precisa, e não é você que opera isso, é o próprio Deus quem faz. A graça é tão poderosa que ela não manda tu mudar, ela cria situações para você ter a mudança. Oh glória! A graça é tão poderosa, a graça é tão sobrenatural, que ela não te obriga a fazer nada. Quando a gente recebe a graça, a gente faz por gratidão a Deus, por saber quem éramos e quem somos, onde estávamos e onde estamos. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que quando a gente fala de obra de Deus e de graça de Deus, a gente percebe uma atitude de Deus para o homem. Atitude essa que tem a ver com o inclinar de Deus. Cristo, quando habitou no meio da terra, quando habitou entre os homens, representou Deus se inclinando até nós. Quer ver um exemplo disso? Olha só, quando a graça começou a ser manifestada na terra, houve uma inclinação da parte de Cristo. Cristo se inclinou para receber as crianças. Quando Pedro estava a sucumbir na agitação do mar, Cristo se inclinou para recebê-lo. Quando Cristo estava passando por uma aflição muito grande no jardim, no momento do Getsemane, ele se inclinou para orar a Deus. No momento de lutas, Cristo se inclinou. Cristo se inclinou no Pelourinho de Roma. Cristo se inclinou para carregar a cruz. A graça se manifestando em todo instante, não como forma de soberba, mas como forma de humilhação. Não como forma de orgulho, mas como servo. Você consegue perceber a graça sendo manifestada por meio de Cristo? Cristo se inclinando, Cristo se rebaixando, Deus se fazendo homem para que o Evangelho alcançasse a você e a mim. Sabe um dos momentos em que Cristo se inclinou? Quando ele chega num cenáculo, está com os discípulos, todo mundo dentro de uma sala. Aí sabe o que acontece? Olham para o canto de uma sala, existe um banquinho, uma jarra com água e uma toalha. A graça tem a ver com os pés molhados. Eu fico imaginando os apóstolos, Pedro olhando para João, João olhando para André, André olhando para Tiago e dizendo assim: e aí, quem é que vai lavar os pés? Tem alguém que vai pegar o jarro, a água e começar a fazer o serviço de servo? Os discípulos, quem sabe, ficaram esperando uns pelos outros, mas alguém resolveu fazer essa atitude. João vai dizer que ele pegou o jarro, que ele pegou a toalha, que ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Quem sabe você olha e diz assim: eu lavar pé? Prefiro dar o beijo santo. É mais fácil olhar no rosto,
É mais fácil abraçar, é mais fácil. Eu queria mesmo me recostar no braço de Jesus. Lavar pé. Pé não tem um bom perfume, irmão. Pé tem chulé. Pé é fedorento. Pé tem verruga, tem unha encravada. Lavar pé. No Oriente Médio, o pé tinha sujeira, poluição. Mas alguém resolveu se inclinar para fazer uma lavagem. Só que o problema maior não é o pé. Não é a unha encravada, não é o pé sujo. O problema maior era os pés de quem Jesus estava lavando. Porque pensa comigo. Jesus pega a bacia, Jesus pega a toalha, se inclina, porque ninguém quis fazer. Aí ele passa na frente de Filipe. Filipe? João capítulo de número 6. Jesus falou para Filipe e para os discípulos: vão lá e peguem um pouco de pão para dar à multidão. Ele olhou para Jesus e disse: mestre, é impossível. Não tem como eu pegar 5 pães e 2 peixinhos e dar para uma multidão de 5.000 pessoas. Jesus poderia ou não poderia lavar um pé de um questionador, mas o que é que ele resolve? Lavar o pé daquele que questiona uma ordem. Tem alguém dizendo assim: ah, eu não sou Filipe. Quem disse? Tem coisa que Jesus manda tu fazer e tu não quer. E Jesus resolveu lavar o teu pé. Tem um monte de gente da igreja que Deus está dando ordem para fazer e não faz. Senhor, será? Eu posso? É isso? E se fosse desse jeito? Questionadores. Ordem de Deus é para ser obedecida. Mas Jesus olhou para Filipe e disse assim: vem cá, questionador, deixa eu lavar o teu pé. Eu sei que no passado tu disse que era impossível, mas o milagre aconteceu. Tu não quiseste lavar o pé de ninguém aqui, mas eu vou me fazer servo. Eu vou me rebaixar a um servo e vou lavar o teu pé. Aí Jesus termina de lavar o pé de Filipe, chega junto com João, Tiago, chegaram com o mestre outra vez e disseram: mestre, separa um lugar para a gente lá no céu. Não, Senhor, mas não separa lá no fundão, eu quero na área VIP. Quiseram utilizar dos recursos do céu para se beneficiar na terra. E o que é que Jesus faz com esse tipo de pessoa? Lava os pés. Sabe o que é isso, irmão? Graça. Jesus lavou o pé de todo mundo. Chegou a vez de Pedro. Pedro negou. Pedro fugiu. Pedro dizia que confiava em Cristo. Mas na primeira oportunidade, caiu fora. Jesus sabia que ele ia fazer isso. Mas sabe o que ele faz? Ele lava os pés. Vem cá, Pedro, deixa eu lavar teus pés. Judas, vem cá. Tu vai me trair, mas eu vou lavar os teus pés. 12 homens disseram: não, Senhor, vamos permanecer contigo até o final. Minutos depois, não cumpriram a promessa que fizeram para o mestre. E o que é que Jesus faz com pessoas que não cumprem promessas? Lava os pés. Quantas vezes você fez promessa para Deus e não cumpriu? Quantas vezes você prometeu e não fez? Quantas vezes você orou chorando, afirmando: dessa vez vai, e não foi? E Jesus lavou os teus pés. Como, Rafael? Com o banho da graça dele sobre a tua vida. Com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Mentiroso, enganador, disse que serviria até o fim e desviou-se. Disse que permaneceria fiel e não permaneceu. Disse que permaneceria na igreja e depois negou a sua identidade cristã. Mentiroso. E o que é que Jesus faz? Lava os seus pés. Só que além de se inclinar, glória, além de se inclinar, irmãos, ele não se inclinou pela metade. Ele se inclinou suficientemente
ao ponto de dormir numa manjedoura. Deus foi tão Deus e tão homem, a ponto de ser servo e de se inclinar por causa da graça, que ele foi suficiente homem para se inclinar como um carpinteiro, a se rebaixar num ofício humano. Cristo estava tão cheio da graça, que ele se inclinou ao ponto de dormir num barquinho pesqueiro. Cristo estava tão cheio da graça, que ele se inclinou suficientemente a sociabilizar com trapaceiros e leprosos, homens pecadores, prostitutos. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia vai dizer que Jesus entra no templo, começa a ensinar, e de repente saduceus e fariseus chegam com o mestre e dizem assim: olha aqui, ó, foi pego em adultério, estava com um homem que não é dela, o que é que tu vai fazer? Se a lei de Moisés diz que quem é pego em adultério tem que ser apedrejado e morto, o que é que Jesus faz? Jesus se inclina ao ponto de escrever na areia. Jesus se inclinou suficientemente por causa de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Jesus se inclinou a ponto de sofrer dores, de ser flagelado, de ser torturado, de uma estaca passar o seu corpo, de ser cortado, cuspido e receber vinagre. Jesus foi tão cheio da graça, que ele se inclinou suficientemente a descer, sabe aonde? No sepulcro. Jesus foi descendo, ao ponto de morrer numa cruz e ser enterrado. Mas a Bíblia vai dizer, à medida que ele desce, pastor Narciso, no terceiro dia ele levanta, ele se ergue, porque ele é poderoso. Cristo foi suficiente para descer e ser enterrado, mas no momento certo ele se ergueu novamente, para que aquilo que ele operou por meio da graça fosse concluído. Sabe por que estamos aqui? Sabe por que podemos crer no amanhã? Porque Ele vive, Sabe por que cremos? Porque Ele está vivo. Sabe por que pregamos? Porque Ele está vivo. Sabe por que cantamos? Porque Ele está vivo. Sabe por que estamos num culto como esse? Porque Ele está vivo. Eu poderia chegar nessa noite e dizer o seguinte: a mensagem do Evangelho é dizer que Deus te perdoou, mas seria incompleto, porque Deus não apenas nos perdoou, Deus nos remiu. É muito mais além do que um perdão. Jesus nos comprou com um alto preço, e preço de sangue. Sabe que o MacArthur vai dizer algo tremendo, que na cultura do tempo de Jesus, na época de Roma, os escravos não escolhiam os seus senhores. Os escravos não diziam para onde eles queriam servir, eram os compradores que diziam: eu quero esse, faziam troca, porque escravo não tem poder de escolha. Quando alguém chegava para comprar um escravo, sabe como eles faziam? Faziam assim, ó. Bora olhar aqui, 3 escravos. Esse aqui tem um cabelo bacana, esse aqui está com dente bom, deixa eu ver, dá um sorriso aí. Olha aí, sorriso branquinho, cadê? Não, esse aqui é forte, acho que eu vou querer esse. Os compradores no tempo de Jesus escolhiam os escravos pelos pontos fortes que eles tinham. Esse aqui dá para correr, esse aqui é para sustentar, dá para carregar uma carga bacana. Aí Jesus olha para a gente. Vai ter ponto forte? Pecador, mentiroso, prostituto, beberrão, não. Ele olhou assim e falou: não tem ponto forte, mas eu quero comprar ele. Aí a Bíblia diz que a gente estava escravizado no pecado. Só que para sair do pecado, alguém tem que nos comprar, né? Aí Jesus vem na terra, morre por nós, e diz assim: eu vou escolher cada um que está aqui. Não tem força, não tem belezura, não sabe fazer nada, mas eu quero. Está perdido, vai ser achado. Está morto, vai ter vida, porque Ele comprou com alto preço e preço de sangue. Sabe qual é o nome disso? Isso é graça. A Bíblia diz, Paulo escreveu em Romanos capítulo de número 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se pecava, não peca mais. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se estava viciado, não está mais. O nome disso é graça. Eu não sei você, mas eu entendo o que Deus fez pela minha vida. Ele se inclinou ao ponto de morrer na terra, para poder garantir uma vaga no céu para mim.
Eu mesmo não poderia me salvar, você mesmo não poderia se salvar, nem carta de alforria você poderia ter, mas Cristo veio, nos comprou, nos remiu, salvação, sacrifício substituto. Estávamos nós, na pessoa de Barrabás, dentro de uma cela, iríamos ser crucificados, já estávamos com medo. Imagina Barrabás ali, no dia da Páscoa, esperando a sua sentença, e de repente, alguém escolhe o Cordeiro de Deus, e aquele que era para ser morto não foi, e quem era inocente se colocou no meu lugar. Quem era para ser morto éramos nós, quem éramos para ser torturados eram nós. Estávamos na cela, presos, mas de repente houve uma notícia: Barrabás, tu está livre. Por quê? Porque o Cristo vai morrer no teu lugar. Já pensou alguém chegasse contigo e mandava, era a sua vez de ir para o sepulcro, mas o Cristo escolheu, o Cristo foi morrer no seu lugar. Rafael, era para tu morrer por causa dos teus pecados, mas a multidão, num propósito divino, foi Cristo que se colocou no teu lugar. Sabe como é o nome disso? Sacrifício substituto, sacrifício vicário, propiciação feita por causa de nós. Não, a Páscoa não é apenas uma data comemorativa no mercado. A Páscoa é a lembrança do cristão de saber que alguém se colocou no meu lugar para morrer por mim. Oh glória! Jesus Cristo é o que Deus faz, e a cruz é onde Deus fez. Sabe o que é o cristianismo? O cristianismo não é o sacrifício que fazemos. O cristianismo é o sacrifício em que confiamos. O cristianismo não é o sacrifício que fazemos. O cristianismo é o sacrifício em que confiamos. Não o meu, mas o de Cristo. Não o seu, mas o de Cristo. Não é você que paga o preço pela sua família, foi Cristo que pagou na cruz do Calvário. Não é você que sofre pelo próximo, foi Cristo que sofreu por ele. Não somos nós que nos torturamos, foi Cristo que morreu no nosso lugar. Foi por isso que o autor de Hebreus vai escrever a partir do verso de número 20, por favor, e você vai entender o que eu estou pregando nessa noite. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue, se é velho ou se é nova, eu não sei, mas o autor de Hebreus diz que é a eterna aliança. Continua: vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Continua: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Notifico o irmão Timóteo, que foi posto em liberdade. Com ele, caso eu venha agora, logo verei. Aí ele vai dizer o seguinte: saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália, vos saúdam. E ele termina: que a graça seja com todos vós. Quem sabe você acorda de manhã e está com seu pensamento turbinado. É problema, é fazeres, é compromisso, é dificuldade, é conta para pagar. Quem sabe o que a tua vida precisa não é de milhões na tua conta, é da graça que você precisa. Quem sabe o que você precisa não é de um dinheiro na tua conta, não é de uma proposta de emprego, é da graça de Deus. Porque a graça é a paz que excede todo entendimento. Precisamos confiar nele, precisamos estar nele, precisamos fazer a vontade dele, porque a graça nos alcançou. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus? Entenda o que essa graça fez pela nossa vida. Independente da sua condição, da sua vida, a graça é como a água. Se tiver uma brechinha, irmão, ela se infiltra. Não tem para onde tu correr. Se ele quiser te salvar hoje, ele te salva. Você estava perdido, você que necessita de perdão. É você que necessita ser aceito por Deus, e não Deus. É Deus que precisa te aceitar, e não você querer aceitar a Deus. Oh glória! Não, Fá sustenido. Oh Espírito Santo.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, oh glória, e Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Diga isso. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Só quem já foi resgatado por ele, dá um glória aí. Levante, cante, diga amor. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, nós te adoramos, Senhor. Oh, nós te adoramos, Espírito Santo. Oh, nós te glorificamos, Jesus, porque tu és verdadeiramente poderoso. Vamos declarar com fé nessa noite, vamos dizer: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Declare isso. O céu te adora. Diga, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives. És invencível, és invencível. Diga, diga. Nós te adoramos, Jesus, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, vamos declarar mais uma vez para ele, diga: a morte venceste, o véu tu. Isso manifesta a tua fé agora aí. Diga para ele quanto ele é importante, diga, diga. Nós te adoramos, Jesus. Céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives. És invencível, e és invencível. Diga, diga. Hoje pra sempre reinará. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. A rede foi lançada. Você que está perdido e foi achado, que quer fazer uma nova aliança com Deus, que precisa dessa graça, vem aqui na frente e deixa a gente orar por ti. Você que precisa ser alcançado, receber um banho dessa graça. Oh, Espírito Santo. Levante a sua mão ao céu aí. Levante a sua mão ao
Vem, sim,